Bom dia. Vamos fazer a leitura de Jeremias, capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça, se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua, e como se fosse o seu arco para a mentira, fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de um irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam-se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei, eu os provarei, porque de uma outra maneira procederia com a filha do meu povo. Uma flecha mortífera é a língua deles. Falam engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas, não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueados e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes, andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel. Então vamos entender aqui Jeremias falando, Deus usando a boca do profeta para falar com o povo. Jeremias, conhecido como o profeta chorão. E o Senhor falando, aqui através da boca dele, que eles não deram ouvidos à lei
de Deus que ele publicou perante a face. Ali ele está falando dos 10 mandamentos, que o povo não dava ouvido, que estava com o coração fechado, com os ouvidos tapados. Antes eles andavam de acordo com o propósito do seu coração, eles não se preocupavam em conhecer a Deus, mas sim os Baalins. Então, os Baalins eram o Deus do povo de Baal. Era o supremo Deus dos cananeus, Bel, o Deus dos babilônicos. Então, esse Deus era o Deus Sol, que era responsável pela germinação e crescimento da lavoura, pelo aumento dos rebanhos e pela fecundidade das famílias. Em tempos de seca e peste, sacrificavam-lhe vítimas humanas para apaziguar a ira. Eles sacrificavam, eles colocavam holocausto e ofereciam geralmente o primogênito daquela família, que era queimado vivo. Então, Baal era a divindade masculina e Astarote a feminina, que era entre os fenícios e os cananeus. Então, a adoração a Baal no tempo de Moisés passou a ser uma prática dos amonitas e dos moabitas. Os cultos não exigiam a santidade e o povo de Deus se deixou seduzir especialmente pela licenciosidade dos seus rituais entre os moabitas. Então aqui falou em rituais, os mesmos rituais que é praticado hoje, né? Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, se você for estudar, você vai ver que eles sacrificam sangue de inocente. De quem inocente? De animais, para manter seus rituais aos deuses deles, para pegar força, para fazerem o mal. E eles dizem que estão fazendo o bem para as pessoas. E existem as obras de feitiçaria. Então aqui Deus nos chama atenção para isso através do profeta. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo e lhe darei de beber a água de fel. E isso verdadeiramente aconteceu e verdadeiramente acontece nos dias atuais. As pessoas sofrem, mas estão ali buscando aqueles rituais pagãos que teve nascimento aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham e mandai procurar mulheres sábias para que venham também. Então eles mandavam chamar, né? O Senhor falou, chama as carpideiras. Carpideiras são o quê? São mulheres pagas, elas recebiam, né? Era uma profissão, para chorar no túmulo daquelas pessoas que haviam sido sacrificadas. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, chamai carpideiras para que venham e mandai procurar mulheres sábias para que venham também. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, quer dizer, as filhas de Sião estão chorando pelos seus filhos mortos. Como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto a vossas filhas, a cada uma, a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu
pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie a forte na sua força, o forte, né, na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado ou incircuncidado. Aqui entra a questão dos judeus, né? Os circuncidados e os circuncidados. A maior briga, a maior confusão naquela época era que era da lei. Tinha que haver a circuncisão. Mas eles praticavam a lei. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortaram os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então aqui se fala da circuncisão do coração. A circuncisão do coração hoje, né? No Novo Testamento, é a aliança de Deus com o homem através da circuncisão do coração, tirando todo o pecado, se afastando do mal. E Deus nos ensina aqui uma lição maravilhosa através do profeta Jeremias. O que cresce não deve jactar-se no conhecimento secular, no talento humano ou nas riquezas da terra. Pelo contrário, ele deve executar e regozijar-se somente no relacionamento pessoal com o Senhor e na sua graça, que nos capacita a viver em retidão. Todos os valores terrenos tornam-se eclipsados ante a alegria de conhecer a Deus. Então, o verdadeiro valor consiste em nos dedicarmos a Deus e aos seus ensinos e fazer a nossa parte para que Ele nos encha do Espírito Santo, até nós sermos plenos do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 5, João, usado pelo Espírito Santo, fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, nós precisamos fazer o exercício, né? De conhecermos a Deus, para andarmos de acordo com seu caminho. Então, leia a Bíblia. Para você conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ouvir a Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Então, aprenda a ler. Busque um professor que possa te ensinar a ler e a compreender a palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos saber está dentro da alma de Deus. E a alma do Senhor está na sua palavra. Então, busque aprender de Deus. A sua alma deve ansiar por Deus. Que a sua alma entre na mesma plenitude de Deus. Não adianta dinheiro, não adianta sabedoria. Então, a sabedoria é buscar a Deus. Buscar o reino de Deus.
e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Bom dia. Querendo Deus, voltarei amanhã.